Visitação, inspeção, promoção. E você vai para um outro nível. Visitação, inspeção e promoção. Aí você vai para o outro nível, porque a Bíblia diz que a palavra dele é como a chuva que caindo no solo não volta sem antes ter promovido aquilo para o qual ela foi enviada. A chuva é a visitação. Você vê a chuva, você sente a chuva, ela te toca, ela te molha, ela te refrigera, você sente. Mas sabe o que promove a próxima chuva? O que a terra devolve por evaporação da chuva que ela recebeu na primeira vez. Por isso que ela não volta. Então a visitação é tremenda, é linda como a chuva, mas depois Deus vem o tempo de apertos, de coisas que é o tempo que você vai devolvendo para Deus. A visitação, a chuva todo mundo vê, a evaporação é uma coisa que você não vê, ela não é tão prazerosa, ela entrega com gemidos, ela entrega com fidelidade, ela entrega pela fé, ela não envolve prazer, sentimentos. E quanto mais você evapora, mais garantida é a próxima chuva. Por isso que tem gente que no pessoal está no tempo da visitação, mas outros está no tempo da evaporação. Tanto que chega aqui e olha para o lado e diz: meu Deus, Senhor, tanta gente recebendo tudo, eu não sinto nada, será que eu estou desviado? Fica tranquilo, você não está debaixo de visitação, você está debaixo da evaporização. É isso? Evaporação, ok. Se você se mantém fiel na evaporação, você determina a próxima chuva. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, se você puder, em 2 Reis, no capítulo, eu acho que é o 5. 2 Reis é depois de 1 Reis. Agora ficou fácil de achar. Quem não consegue decorar os livros da Bíblia tem que decorar. Quem não sabe, tem gente que tem dificuldade de saber onde é que está um Ezequiel, Obadias. Decora bem o índice. Se você achar a página do índice, pronto. Não se perca no índice. O índice você já deixa marcado. Capítulo 5, 2 Reis. Oh, meu Rei da glória. Deus, Espírito Santo de Deus. Diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Vou repetir essa graduação desse homem, esse currículo majestoso desse homem, e fazer diferenciação entre duas palavras que são repetidas aqui. A palavra Senhor, considerando que uma está em letra minúscula e outra está em letra maiúscula. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, com letra minúscula, o rei da Síria, e de muito respeito, porque por ele, Naamã, o Senhor, com letra maiúscula, o nosso Senhor, dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel,
E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este homem envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Peço que deveras notai e vede que ele busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixai ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com grande indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Já fizemos o devocional do dia, podemos ir embora, aleluia. Eu li a história toda para que possamos nos relacionar com o espírito dessa palavra, porque essa palavra trouxe grandes mudanças na minha vida, quando o Senhor começou a mostrar Naamã, chefe do exército do rei da Síria, que fala de mim e de você, porque a Bíblia foi escrita para nós. E a Bíblia fala que esse homem, ele era nada mais nada menos que o chefe do exército do rei da Síria. Mas não importa dizer o que é ser o chefe do exército do rei da Síria. O rei da Síria, a Síria tinha tomado, hoje elas estão apanhando até o céu da boca, está estourando bomba de tudo quanto é lado. Mas naqueles dias, a Síria, ela tinha o poder político sobre todos os reinos. O exército do rei da Síria tinha subjugado todas as nações e vencido todos os exércitos. E o cara que vinha na frente, pilotando esse grande exército, chamava-se Naamã. Ele era um homem valoroso, diz a Bíblia. Ele tinha grande prestígio diante do seu Senhor, e diante de toda a Síria, e diante de todo o exército. Ele era o chefe do exército do rei da Síria. Naamã era aquela pessoa de maior destaque depois do rei naqueles dias. Ele era um homem fantástico. Ele era um homem que todo mundo queria ser amigo dele no Facebook. Ele era o cara que as pessoas gostariam de tirar um selfie. Ele era o cara que as pessoas gostariam de dizer: faço parte do ciclo de amizade de Naamã. Ele era o cara que as pessoas gostariam de dizer: eu faço parte do ministério de Naamã. Aquele Naamã era fantástico. Quando o exército da Síria se organizava, o exército da Síria era o exército da Síria. Cada exército que eles venciam, eles escolhiam os melhores cavalos do exército dos inimigos e iam formando o exército da Síria. Quando o exército da Síria se formava, aqueles cavaleiros, um no lado do outro, cavalos lindos, todos postados,
com um capitão na frente de cada bloco de cavaleiros. E os cavaleiros tinham todos a mesma roupa. E os capitães que vinham na frente tinham uma roupa diferente. Mas na frente de tudo isso vinha Naamã. O cavalo de Naamã era o mais bonito de todos. O cavalo de Naamã era o maior de todos. As vestiduras do cavalo de Naamã não era diferente de todas. A roupa de Naamã era diferente de todas. Naamã tinha muitas condecorações de patentes de muitas guerras que o Senhor fazia ele vencer para o rei da Síria. Aquele homem era fantástico fora de casa, mas quando ele chegava em casa e quando ele se desfazia de todas aquelas habilidades que o fazia tão fantástico do lado de fora, em casa sobrava um leproso. Naamã, na frente do espelho, quando ele tirava tudo aquilo que o fazia tão impactante lá fora, ele se deparava com um leproso. E o Senhor disse: eu não posso ver esse cara pegar a minha unção que eu dei para ele vencer exércitos, para ele fluir de forma tão linda, mas a esposa tem que dormir com o leproso. Eu preciso mudar isso na vida desse cara. Eu não posso ver esse cara pegar a minha unção, o que eu dei para ele de habilidade, capacidade intelectual, habilidade de manuseio, coisas que faz ele ser um amigo fora bacana, ser uma profissional fora fantástica, e ter habilidades que o colocam num lugar tão positivo diante das pessoas fora de casa. Mas quando chega em casa, o marido tem que dormir com a leprosa, os filhos têm que conviver com o leproso. Deus disse: não, eu preciso curar esse cara, eu preciso sarar esse cara. Uma das coisas que Deus foi atrás de Naamã, e Deus está atrás de nós, para que, curando-nos, Ele possa nos fazer tão prazerosos para os nossos familiares debaixo do nosso teto, quanto somos fora da nossa casa. Agora importa pensar no que é a lepra na Bíblia, porque a lepra na Bíblia Sagrada, ela não é uma enfermidade como outra que você impõe as mãos e a pessoa é curada. Não, lepra na Bíblia Sagrada, quando você vai olhar na Torá do Senhor, você vai ver que a lepra, para a cura da lepra, havia um cerimonial religioso. A cura da lepra não era o leproso que dizia que ele estava sarado, era o sacerdote que dizia: não, você está sarado. Havia um acompanhamento que o sacerdote fazia sobre a evolução da cura do leproso. Havia um cerimonial religioso. Abra comigo em Mateus capítulo 10, só para a gente trazer ênfase nesse ponto, bem rápido, por gentileza. Mateus 10, no versículo 1 de Mateus 10, vai dizer assim: e chamando os seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, e para curar toda enfermidade e todo mal. Jesus comissionou os seus discípulos e deu poder para eles expulsarem demônios e curar toda enfermidade. Versículo 7, Jesus vai dizer: e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Agora olha o versículo 8. Jesus está dizendo para eles: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça. Vamos pegar o início do versículo novamente. Curai os enfermos, limpai os leprosos. Uau! Se a lepra é uma enfermidade, quando diz curai os enfermos,
Isso deveria envolver a lepra. Você não acha? Mas Jesus faz uma separação aqui. Eles curai os enfermos e limpai os leprosos. Por quê? Porque a lepra não é uma enfermidade que você impõe as mãos e diz sai em nome de Jesus. Porque a lepra não é como um câncer, um problema no coração, uma diabetes ou coisa do gênero. Não, a lepra é uma enfermidade na alma do crente, que ela só sai quando o crente se submete aos mergulhos no Rio Jordão que Deus o propõe. Não é uma coisa que sai com imposição de mãos. Porque a lepra é uma enfermidade da alma. Sabe, um texto que é muito conhecido na Bíblia, quando Jesus cura 10 leprosos. Quantos lembram disso? E todos sabem que um volta para agradecer. E esse é o destaque que Jesus está fazendo. Jesus diz, olha, não foram 10 os curados? Por que só um volta para agradecer? É claro que Jesus não estava se referindo à lepra física em si, mas à lepra da ingratidão. Por quê? Porque a ingratidão é uma lepra. Ingratidão não é uma coisa que você impõe as mãos e diz, sai em nome de Jesus. Não. A ingratidão é uma lepra que o homem e a mulher de Deus vai sendo curado na medida que ele aceita os mergulhos no Jordão que o Senhor o propõe. Porque ingratidão é uma lepra. Porque a ingratidão rouba a adoração. A ingratidão rouba a adoração. Porque a matéria-prima da adoração é a gratidão. Por isso que Jesus faz menção daquela mulher que diz que quando ela lavava os seus pés, enxugava com seus cabelos, e os fariseus disseram, se esse cara fosse um profeta, ele saberia que quem é essa mulher. E Jesus disse, eu sei quem é ela. Ela é uma mulher agradecida, por isso se torna uma adoradora. Porque a quem é muito perdoado, muito ama. Quem é muito perdoado, muito ama, se torna um grande adorador. Porque agora eu preciso entender o quem é muito perdoado, muito ama. Sabe quando a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça? Não está dizendo que aonde tem muito pecado, muita quantidade de pecado, tem muita graça. Não. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, é onde abundou a consciência de pecado. Ok, vamos imaginar que eu sou um patrão, e aqui está a minha secretária, e aqui está o cara do financeiro. E a secretária, enquanto ela está trabalhando, volta e meia, ela entra na internet para fazer algumas coisas que são particulares. Ali ela faz o trabalho da faculdade, ali ela faz coisas que são de cunho pessoal, enquanto o trabalho acumula, enquanto o trabalho do patrão acumula. E de repente ela procura o patrão e diz, eu quero lhe pedir perdão. Por quê? Não, eu tenho usado o meu tempo aí em coisas que não são do seu trabalho, alguns acúmulo. Você tem falado que o meu trabalho está meio acumulado, eu tenho falado porque eu estou meio doente, falado que outros... Não, mas na verdade eu andei usando um tempo meu porque eu estava fazendo a minha monografia. Monografia está certo o nome? O TCC, sei lá, aquele negócio. Mas eu queria te pedir perdão. Agora eu errei? Podia ter ficado só na monografia, né? Uau! Ao passo que esse moço, meu financeiro, está me roubando cifras altas, e o máximo que ele pensa é que ele não está fazendo uma coisa muito certa. Aqui abundou a consciência de pecado, num delito muito menor, superabundou a graça. Aqui em delitos muito maiores, não há consciência de pecado, não superabundou a graça. Quando a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, não fala da quantidade de pecado, mas da abundância de consciência de pecado. Aí a outra entrega de arrependimento, rendição, e a perdão vem, a adoração brota.
Porque a matéria-prima da adoração é a gratidão. E a gratidão, ela tem o poder de multiplicar. Por isso que quando Jesus foi orar pela multiplicação dos pães, ele não disse: Pai, multiplica os pães. A Bíblia diz que ele deu graça e ele expressou gratidão. E aonde você é agradecido, onde tem gratidão, o pão se multiplica. Mas se a gratidão é a matéria-prima da adoração, a ingratidão é a matéria-prima da murmuração. E a murmuração é um produto da ingratidão, que rouba a adoração e reduz. Por isso, às vezes a pessoa reclama do salário, reclama do patrão, reclama da igreja, reclama do culto, reclama do pastor, reclama da sua casa, reclama do seu carro. E quanto mais reclama, menos gratidão, menos adoração, e pior fica, porque aonde há ingratidão, há redução. E é coisa terrível você conviver com alguém que é ingrato. Só que ingratidão, você não ora e diz: sai em nome de Jesus. Não, ingratidão, às vezes Deus vai abrir um Jordão para você mergulhar. Como? Por exemplo, um dos remédios muito amargo da ingratidão, mas um dos que mais cura, é a perda. Às vezes Deus permite a perda para a gente ver o valor que tinha naquilo que a gente não valorizava. Naamã, ele era um homem fantástico fora de casa. Você já viu que tem pessoas que fora de casa ele tem humor, ele tem piada, ele tem conversa. No trabalho as pessoas funcionam bem com ele, na escola é agradável. Aquela pessoa é fantástica, ela é cheia de habilidade, ela é cheia de aptidões. Mas quando chega em casa, os da casa têm que lidar com o pior que ela tem. Quantos estão comigo? Você já viu a capacidade que a gente tem de dar o pior de nós para os nossos? Às vezes eu me pergunto, por que um homem, ele pode ensinar todas as mulheres do mundo a dirigir, menos a dele? Ele pode ensinar a vizinha a dirigir. Ele pode ensinar a mulher do patrão a dirigir. A filha do... Não é porque ele vai estar com segunda intenção, não. Ele vai ter paciência. Mas quando ele vai ensinar a mulher dele a dirigir, quando ela vai tentar sair, ele diz: um carro não sai com o freio de mão puxado. Ela abaixa. Quando ela sai, você não pode sair sem ligar o pisca. Olha a lombada, o semáforo fechou, por que você está chorando? Por que a gente é tão bom com os de fora? Por que os nossos têm que lidar com a nossa pior versão? E Naamã, ele estava ali. Não precisa ter revelação bíblica para entender que a lepra de Naamã era o orgulho. E o orgulho é a pior lepra. Por quê? Porque o orgulho é igual ao mau hálito. Quem tem não sabe. E não adianta você querer apontar o meu orgulho, porque eu não enxergo. Orgulho, outro orgulhoso não tira. Só os processos do Jordão é que tira. Agora precisamos entender o que é o Jordão na Bíblia. Jordão é um lugar de quebrantamento, de arrependimento. Quem entrou no Jordão para ser salvo, mergulhou uma vez só com João Batista. Mas quem entrou no Jordão para ser sarado e purificado, mergulhou 7 vezes. Eu preciso entender uma coisa. Quando eu saio do Egito, eu sou batizado no Mar Vermelho. Mas para entrar em Canaã, tem o batismo do Rio Jordão.
Quando eu saio do Egito, tem o Mar Vermelho que se abre, é o batismo da salvação. Mas para entrar em Canaã, eu preciso passar pelo batismo do reino. Eu tenho que passar pelo Jordão, porque o Jordão era a porta de entrada para Canaã. Porque na salvação, primeiro eu sou salvo, para depois ser batizado. Mas no reino, primeiro eu sou batizado, para depois ser salvo. Por quê? Porque quem entrou em Canaã não foi quem venceu o Egito. Quem entrou em Canaã foi quem venceu o deserto. E eu te levei para o deserto, diz o Senhor, para provar o teu coração e saber o que tinha ali dentro. Quem me separa do deserto em Canaã? O Jordão. Como eu me relaciono com o Jordão, decide se eu moro no lado de lá, que é Canaã, ou no lado de cá, que é deserto. E o Senhor foi atrás de Naamã. Quando viu Deus viu que Naamã era fantástico, pessoa amável. Vocês já perceberam as mulheres de hoje em dia? Elas são fantásticas. O movimento feminista colocou as mulheres em lugares que elas, sem abrir a boca, elas comunicam todo dia que não precisam do homem. Elas são fantásticas aí fora. Mas às vezes dentro de casa, o marido e os filhos têm que lidar com a leprosa. Só que o Senhor não quer arrancar o prestígio que temos do lado de fora. O Senhor podia muito bem, vou tratar Naamã, vou arrumar um buraco, o cavalo dele já vai pisar, ele já vai cair lá na frente. Não, o Senhor não quis tirar de Naamã aquilo que o Senhor deu para ele triunfar do lado de fora. Não, o Senhor queria curar Naamã para que ele tivesse do lado de dentro tanto triunfo quanto tinha do lado de fora. Então Deus Deus provocou uma situação que o exército da Síria foi lutar contra uma parte de Israel. E agora, isso não está na Bíblia, eu vou inventar. Antes de sair de casa, a esposa de Naamã disse: Naamã, eu estou precisando de uma moça para me ajudar aqui na casa. Você precisa arrumar uma funcionária doméstica. Naamã disse: deixa comigo. E ele vai para a guerra, chega lá, ele vence uma parte de Israel. Quando ele olha assim uma moça, uma menina israelita, ele disse: uau, vou levar essa moça para ser funcionária doméstica, ajudar minha esposa. Lá vai ele levando. Na cabeça dele, ele estava levando uma escrava para ajudar a esposa. No plano de Deus, ele estava trazendo a cura dele para dentro de casa. Porque Deus tem uma isca para cada egoísta e Deus não perde batalha. Aleluia! Ele não desiste. Seu amor é furioso e ele vai atrás. E aquela menina, a escrava de luxo, porque ela agora era escrava onde? Na casa de Naamã. Quem não queria? Ela estava lá. Ela conhecia Naamã. Ela sabia da história, da reputação de Naamã. Ela escutava Naamã, ela conhecia Naamã do lado de fora. Ela disse: uau, mas quem está perto vê. Quem anda perto conhece. Por quê? Porque o púlpito, ele me respalda, mas só a minha casa me aprova. E ela entrou, e quando ela viu aquele homem, uau, Naamã chegou. Nunca ela teve a oportunidade de ver Naamã de perto. Agora Naamã chega, quando ele desce do cavalo, com aquelas, toda a indumentária fantástica do general do exército da Síria. Aquele homem, quando ele tira aquilo tudo, aquela mulher olha: não acredito, prega tão bem. Meu Deus, tem dom de revelação. Eu mesmo, a minha filha foi curada quando ele pôs a mão. Aquela coisa. Tem lepra. Aí ela cochicha no ouvido da sua patroa: se o meu Senhor conhecesse o homem de Deus que tem em Samaria. Sabe, pastor Douglas, é uma das figuras desse cenário que eu mais amo, a menina.
Porque a menina, quando descobriu a lepra de Naamã, ela não saiu para anunciar a lepra para os outros. Ela foi atrás da cura. Tem gente que se aproxima da gente, descobre algumas lepras e sai para anunciar, ao invés de correr atrás da cura. Que personagem dentro dessa história. E então aquele homem, a esposa fala para Naamã, porque Naamã não ia conversar com uma funcionária doméstica, um cara que estava no patamar dele, não é verdade? Não toque em mim que eu estou cheio. Aí ele fala com o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, e ele manda Naamã, e quando o rei lê a carta, diz: estou mandando o meu general aí, você sara ele da lepra. Quando o general leu aquilo, ele disse: meu Deus, esse cara quer confusão comigo de novo. Eu sou Deus para curar um leproso? Nisso chega um recado. Eliseu diz: cara, não te apavora não, rei. Manda ele aqui na minha casa, que ele vai saber que tem rei em Israel, que tem profeta aqui em Israel. E agora sai Naamã, rumo à sua cura. Onde? A casa de Eliseu. Mas ele estava lá como um general do exército do rei da Síria. Sai ele com a comitiva, carros, cavalos, prata, ouro. Uau, de Itamaraty para Itamaraty. Ele está esperando que na frente da casa de Naamã vai tocar o hino nacional do rei da Síria, e vai estender o tapete, toda aquela diplomacia. Quando ele chega perto da casa de Naamã, de Eliseu não vai nem atender ele. Não vai nem atender. Manda um garoto de recado, diz: ó, é para você se jogar 7 vezes, mergulhar no Rio Jordão, que vai dar certo, você vai ser curado. Uau, esse cara ficou muito indignado. Ele disse: ah, não pode, esse cara não tem noção de com quem que ele está falando. Ele não tem noção. A Bíblia diz que ele ficou muito indignado, e ele diz assim, e dizia Naamã consigo mesmo, porque dependendo do orgulho da pessoa, ela já não conversa com mais ninguém, só com ela. Ele dizia Naamã consigo mesmo: eu achava que esse cara ia me receber na altura do que eu penso que eu sou, na altura que o meu dom manifesta, na altura que a minha habilidade me manifesta, na altura dos meus diplomas, da minha postura social. O problema de Naamã é que ele estava indo para a casa de Eliseu como chefe do exército do rei da Síria. Já Eliseu estava esperando o leproso. Às vezes a gente acha que está diante de Deus como chefe do exército do rei da Síria, e Deus só quer curar o leproso. E Deus está trabalhando com aquele cara, mexendo com o orgulho dele, porque ele decidiu como é que Deus tinha que curar ele. Sabe quando você padroniza o padrão, o poder de Deus? Por isso que Jesus um dia tinha um cara chamado, eu gosto que Jesus pega esse, o maioral da sinagoga, Jairo, o maioral da sinagoga, estava com a filha enferma em casa, para morrer. Alguém diz assim: Jairo, tem uma pessoa que pode curar sua filha. Quem? O Jesus, que aqui dentro da sinagoga os sacerdotes dizem que ele não é de Deus. E agora? Agora você que sabe. Se você for ao encontro dele, eu acredito que ele cura sua filha. Então eu vou, só que amanhã não sei se você continua sendo maioral, né? Na sinagoga. E ele foi. E quando ele chega a Jesus, ele conta a história dele para Jesus. E Jesus disse: tranquilo, eu vou na tua casa orar pela sua filha. E pessoas começam a tocar em Jesus e são curadas na hora. E Jairo pensa: uau, as pessoas tocam nas costas dele e é curado. Imagina, ele vai pôr as mãos sobre a minha filha. A cura está garantida. E aquela multidão tocando em Jesus, de repente, Jesus só de olho em Lázaro, né? Em Jairo, perdão. Ligado com Jairo. Está agarrado com Jairo ali. De repente vem uma mulher e toca nele. A mulher do fluxo de sangue. Jesus dá uma procurada em Jairo e diz: achou Jairo. Oh meu, alguém me tocou aqui, gente. Alguém me tocou. E os discípulos dizem: Senhor, o senhor está brincando? Um vuc desse, um aperto desse,
Todo mundo empurra para lá e para cá. Alguém me tocou? Não, ele olha, cadê Jairo? Ah, tá ali. Alguém me tocou aqui, gente. Quem? Aí a mulher do fluxo de sangue se revela. E diz, Senhor, fui eu. Cadê Jairo? Está aqui. Tá, mas o que você tem? Não, tinha 12 anos que eu tenho um fluxo menstrual contínuo. E agora eu toquei o Senhor e fui curado. Ele olha para Jairo, 12 anos de um fluxo menstrual contínuo. E você foi curado agora, quando tocou em mim? Sim. Diga, ah, tá. Coisa interessante, hein, Jairo? Vamos para sua casa que eu vou curar sua filha. Que difícil para Jairo agora. Por quê? Porque Jairo ensinou a vida toda na sinagoga que a mulher no fluxo menstrual, ela está impura. E quem toca nela, impuro fica. Agora o impuro ia entrar na casa dele para curar a filha dele. É claro que o foco de Jesus não era a filha de Jairo. O foco de Jesus era Jairo, dizendo, Jairo, não adianta você ser o maior na sinagoga enquanto tem morte dentro da sua casa. Eu quero que você seja bom lá, mas que haja vida dentro da sua casa. Eu quero curar a sua casa. Porque o problema, para Jesus curar a filha, não era simples. Agora libertar Jairo da sinagoga era difícil. Porque tem gente que acha que Jesus só opera na sinagoga, mas a preferência dele é em casa. Jesus não queria destituir Jairo da sinagoga, mas queria que ele acreditasse que a cura e a vida começa dentro de casa. Para Naamã era difícil. O Senhor quer nos curar, irmãos. Eu queria falar uma coisa para os jovens aqui. Não falta revelação para vocês hoje, mas eu sei mais coisas que vocês. E sabe o que eu descobri? Que já não é o quanto que a gente sabe, mas é o quanto que a gente se rende. Eu não quero vê-los jovens com muita sabedoria no sentido da revelação da palavra, mas rendido ao pouco que sabe. Então Deus fará coisas maravilhosas. Porque já não é o tanto que sabemos, irmãos, é o tanto que nos rendemos. Diga uma coisa para mim. Quantos livros que falavam sobre casamento existia há 40 anos atrás, ou 35 anos atrás? Talvez o do Jaime Kempis. Quantos livros existia naquela época? Talvez o do Jaime Kempis. Quantos divórcios existia há 40 anos atrás? Quantos livros e apostilas nos ensinam hoje sobre casamento? Quantos divórcios existem hoje? Já não é mais o que sabemos, mas é o quanto nos rendemos aos processos de Deus. O quanto quebrantamento apresentamos, o quanto do orgulho pode ir embora, dos caprichos, da murmuração. O quanto de gratidão pode se ter, o quanto de rendição pode se ter aos processos de Deus. E ele fica muito indignado. Muito indignado. A gente, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou um pregador do Evangelho. Deus me deu uma unção para pregar. Eu não vou ser falso humilde. Mas quando eu chego em casa, minha esposa não quer um pastor. Minha Lulu não quer um pregador. Ela quer um marido. A Isabel e a Sara não querem um pregador. Ela quer um pai que olha, que beija, que abraça, que conversa, que responde para ela se a sobrancelha de lá está maior que a de cá ou está do mesmo tamanho. A minha Lulu é uma profeta, irmãos. Quem conhece a Luciana de perto sabe que ela é uma profeta. Mas quando eu chego em casa, eu não quero uma mulher orando em línguas. E se ela fosse uma diretora de marketing de uma multinacional dentro de casa, só queria uma esposa. Porque é bom você ter prestígios do lado de fora, mas o Senhor está interessado no que está debaixo de todas essas habilidades.
porque os da casa só desfrutam disso. O Senhor quer nos sarar. O Senhor busca curar as nossas lepras. Como que se cura uma lepra? Cada vez que Deus abre um Jordão. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sou filho mais moço de 7 irmãos. E a minha família é uma família que vem de origem italiana. Tudo em volta da mesa da minha mãe. Até hoje é assim, porque meus 6 irmãos moram em Itajaí. Quando eu me converti, eu tentei provar para eles que eles estavam no inferno. E eu estava salvo. E eles sempre tiveram uma condição financeira boa. A menor era a minha. E eu tentava mostrar para eles que eles tinham dinheiro, mas o dinheiro deles era amaldiçoado, porque eu pagava o dízimo, então o meu dinheiro era abençoado. E eu era um pregador afogueado, daqueles que nem respiravam quando pregava. Então o meu pastor, ele me integrou na obra de Deus. Isso há muitos, muitos anos atrás. Há uns 20 anos atrás. E agora eu era integrado. Um ano depois, da mesma maneira que ele me integrou, me desintegrou. E no outro dia proibiu a igreja toda de falar comigo. E eu fiquei sozinho. Aqueles irmãos que eu beijava, abraçava e comiam na minha mesa. Agora eu passava no mercado, no corredor, não me cumprimentavam sequer. E no mês seguinte, venceu a minha água, a luz, e ele não me deu oferta ao salário. Eu não tinha nada. E veio o segundo mês e eu estava sem dinheiro e não tinha como movimentar. Veio o terceiro mês igual. Mas graças a Deus que eu tive um grande socorro financeiro. Como foi? O dinheiro amaldiçoado dos meus irmãos. Deus sabe como abrir um Jordão para afogar, curar os nossos orgulhos, as nossas soberbas, os nossos caprichos religiosos, os nossos dogmas de reputação religiosa. A minha Lulu está enferma por causa do sobrepeso. É difícil você administrar um sobrepeso para quem é mulher. E a pastora Karina é psicóloga. E ela disse: talvez a pastora precise de um acompanhamento psicológico para lidar com essa questão. Eu disse: como que eu sou uma apóstola e a minha mulher vai ter acompanhamento psicológico? E o Senhor fala: mergulha, Naama. Mergulha. Porque tudo que você tem não é teu. Tudo que você tem é meu. Então mergulha. Mergulha. Deixa Deus mexer. Deixa Deus quebrar os caprichos. Sabe, eu já comentei isso em algum lugar. Às vezes eu ficava com raiva até eu orando na sala. Às vezes eu orava meia hora, uma hora e meia. Às vezes eu ficava 2 horas orando, irmão, sem sentir nada, só pela fé, obediência. Vou orar aqui que eu não sinto nada, mas aqui eu estou meu culto racional. Daqui a pouco, depois de umas 2 horas, a Lulu entrava na sala. Às vezes ela entrava, dobrava o joelho ali no meu lado. 5 minutos depois ela começava a chorar. Passava mais uns 5, 8 minutos, ela começava a rir, rolar no chão, rindo no espírito. Eu dizia: ô Senhor, o Senhor não me ama não? Eu estou 2 horas aqui, o Deus, o Senhor não me ama? Ela chegou, tem 15 minutos, já tem não sei quantas experiências. Então eu tinha um entendimento do Espírito me alertando: meu filho, não é o quanto que você ora, é o quanto que você se rende. Enquanto você ora, ela se rende. Porque é rendição, irmão. É o Senhor nos curando e o Jordão vai se abrindo. Eu tinha uns problemas sérios que eu caí, o disjuntor emocional, dava um blackout. Eu ficava uns 3, 4 dias apagado, assim, que eu não conseguia dar um sorriso dentro de casa. E era horrível, porque eu chegava em casa, parece que um velório se instalava ali. E a minha Lulu sempre muito santa, paciente, ela é um remédio na minha vida.
E ela disse um dia: amor, será que o senhor não... já eu vivi uma situação dessa, que durou uns 5 dias mais ou menos. Ela disse: amor, você não pode dar um sorriso para nós? Não dá para você dar assim um sorriso para as meninas, um abraço? Eu disse: Luciana, eu estou mal. E você quer que eu ria, abraço? Será que eu não... Amor, você sai na rua, você ri aqui, cumprimenta ali. Quando tu chega em casa, a gente tem que ficar com ele. Você, um necrotério, parece que se instala um velório aqui dentro. Diz que, amor, só que eu não posso ficar ruim nem na minha casa. Irmão, que quem é bom de argumento é ruim de arrependimento, você sabe. E eu cheguei assim: amor, você está sendo injusta comigo. Está sendo injusta. Porque você está pedindo uma coisa para me dar para você que eu não consigo dar nem para mim. Aí ela disse: pois eu acho que você poderia e deveria dar. Eu disse: como assim? Por causa daquilo que você prega? Ai, cara, Juscelio, isso é egoísmo seu. Você não prega o amor incondicional. Você não pode dar isso para você. Por amor, dê para mim e para suas filhas, porque é isso que você prega. E aquele dia eu fui para dentro do quarto, eu chorei, e eu levantei dali, eu fiz um voto comigo mesmo: a partir de hoje, minha esposa e nossas filhas vão ter a minha melhor versão. E estabeleci um antes e um depois. Porque a gente sai de casa de manhã, a gente atura desaforo já no trânsito, alguém buzina, xinga. Daqui a pouco a gente chega no trabalho, o patrão, o chefe dá uma espetada, a gente atura. Depois o cliente dá uma outra espetada, a gente atura. A gente atura um monte de coisa. E quando chega em casa, às vezes a esposa só diz: olha, precisa trocar o bujão, pronto. Uma coisa que um membro da casa fala, já vem todo aquele estresse acumulado. A gente pegou o melhor e deu para os outros. E para aqueles que vão estar conosco o resto da vida, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, a gente dá o pior. Não, fiz uma escolha, irmão. Eu quero continuar sendo um bom pregador, usado por Deus, expandindo a luz do Senhor. Mas eu quero ser em casa tão prazeroso quanto eu sou fora. E ali em casa, irmão, não é o quanto que eu sei, mas o quanto que eu me quebranto é o que vale para minhas filhas. E você sabe, quem é bom de arrependimento, bom de argumento, é ruim de arrependimento. E uma palavra dessa nasceu, não foi avaliando os outros não, meu irmão, pode ter certeza. Eu lembro que um dia eu tinha uma manobra de cada vez que nas finanças não conseguiu completar o mês, eu botava a culpa na Luciana. Eu dava um jeito de fazer ela ficar culpada. E a Luciana, como não conseguia ganhar no argumento, porque sempre tem um cônjuge que ele pode estar errado como for, mas discutiu, ele ganha. E um dia eu estava brigando com ela na cama, porque ela, as finanças não iam dar e ela era culpada. Só que a Luciana, 10 horas da noite, ela já começa a ficar com sono. 11 horas da noite, ela já está quase dormindo. 11h30, ela fala acordada, no outro dia não sabe. E eu já era uma meia-noite e um pouco já. Eu estou ali falando e de repente eu olhei para cima, discutindo com ela. Discutindo não, só eu falava. Quando eu olho para o lado, ela dormiu. Ah, meu Deus, que eu fiquei com raiva. Fiquei com raiva. Ela disse: ó, Luciana, assim é fácil. Assim é fácil dormir, porque amanhã não é você que vai correr atrás. Porque o atribulado, ele não se contenta de estar atribulado sozinho. Enquanto ele não põe o outro na tribulação dele, ele não sossega. Ele não sossega. O Senhor quer limpar a nossa lepra, irmãos. O Senhor quer nos fazer forte dentro de casa, o tanto quanto somos fora de casa. E a gente precisa pensar, sabe, a lepra pela lepra em si. Capítulo 13 de Levíticos todinho vai falar da lepra. Mas só que você está aí, põe para mim 13:46, por gentileza. Não precisa abrir a sua Bíblia não, já que eu sei que estou lutando contra o horário. Mas Levíticos capítulo 13, versículo 46, vai falar de como o camarada fica. Qual é a condição do leproso. Por todos os dias em que a praga estiver nele, essa praga, ele está falando sobre a lepra, é a lepra.
será imundo. Imundo habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Uau! Deixa eu falar uma coisa para você, deixa assim. Quando a gente pensa em lepra, a gente pensa em pele rasgando, dedo caindo. Mas essa não é a parte principal da lepra. A parte principal da lepra física é que aonde a pessoa tem a lepra, se ela tem uma lepra no braço, ela não sente o braço. Você pode dar uma facada aqui, você pode queimar com ferro quente, ela não sente o braço. Por isso o leproso fica só, porque isso fala da insensibilidade. A pessoa perde a sensibilidade do toque, do relacionamento, do afeto, do contato. Vive só, ainda que esteja cheio de gente. Quantos estão comigo? Porque a lepra é uma doença da alma. A pessoa perde a sensibilidade. Abra Coríntios lá para nós. 1 Coríntios 7. Eu queria que você tivesse uma mente sã para pensar no que nós vamos falar agora. 1 Coríntios capítulo 7, meu irmão, versículo 3. Eu queria falar sobre um princípio espiritual do relacionamento. O marido pague à mulher o que lhe é devido, e o mesmo modo a mulher pague ao marido. 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo para algum tempo, a fim de vos aplicardes a oração e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Deixa aí, por gentileza. Eu gostaria que você tirasse a ideia do sexo, porque aqui fala de um princípio espiritual do relacionamento. E diz que a mulher, ela não pode negar-se ao marido, o seu corpo. E o marido não pode negar o seu corpo à mulher. Não está falando de usar a hora que você quer, porque isso não tem a ver com sexo em si, mas tem a ver com uma lei espiritual que lubrifica relacionamento. Não vos negueis um ao outro. Está falando de um marido não negar-se à esposa o contato, a fala, o olhar, o carinho, a presença. Porque nesse caso, quando isso sai, Satanás tenta pela incontinência. Não vos negueis um ao outro, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Agora, para mim aprender que é incontinência, melhor eu tentar descobrir e pensar sobre o que é continência. Porque continência é o que um oficial faz diante do outro, quando eles passam um pelo outro ali no quartel. Quantos sabem o que eu estou falando? Então o tenente passa pelo subtenente, e ele faz assim. O tenente está na sala dele trabalhando, e na sala da frente tem um soldado, o secretário dele. De repente ele precisa de uma folha para bater uma cópia. Ele liga, soldado, por favor, vem aqui. O soldado entra na sala do tenente e diz: sim, senhor. E o tenente: eu gostaria que você batesse uma cópia dessa folha aqui para mim. Pega a folha, sim, senhor. E o outro: sim, senhor. E ele sai. Chega lá, ele bate a cópia. Quando ele volta, abre a porta: sim, senhor. Entrega a folha, sim, senhor. E ele sai. Nem que ele está saindo, por favor. Oh, sim, senhor. Não, é frente e verso. Você bateu só a frente. Sim, senhor. E cada vez que eles se encontram, eles batem continência. E essa continência fala de quem o outro é e de quem ele é naquele processo de relação hierárquica ali. O que eu estou dizendo? Que o diabo, ele busca tentar na incontinência. Por isso, o Juscelio, quando sai de casa, ele beija a Isabel.
e bate continência, e beija a Sara, e bate continência, e beija a Luciana, e bate continência. E a Luciana, quando vai sair de casa, beija o Juscelio, e bate continência, e beija a Sara, e beija a Isabel. E a Isabel vai para o trabalho, para o estudo, beija a irmã, e bate continência, e beija o pai, e bate continência. E cada vez que essa continência é batida, um fala da importância que o outro tem na vida do outro, e o diabo não entra naquela incontinência. É disso que estamos falando. Satanás não entra na incontinência. E é assim que a gente busca viver lá em casa. E é tão fácil bater continência, irmão, entre nós, quando a gente está de bem. Quando o que a Luciana faz me agrada. Mas tem coisas que a Luciana, tem dia que ela faz coisas que não me agradam. Às vezes ela me ofende. E quando ela me ofende, às vezes eu fico muito... E eu olho para ela, eu achava que ela devia reconhecer. Muito pelo contrário, ela endurece mais. Aí eu lanço o maior míssil que possa existir. Porque o míssil mais alto do relacionamento é o desprezo, é a indiferença. Porque o contrário de amor na Bíblia não é ódio, é indiferença. E agora eu preciso sair de casa. E eu penso, eu vou ali bater continência? Não, não vou. Porque ela já fez o que fez. Se eu ainda bato continência, ela vai achar que está super certo. E eu não posso alimentar o erro dela. Então eu vou sair assim mesmo. E Deus fala, olha, o diabo pode tentar na incontinência. Porque enquanto você sai na incontinência, Satanás fala na cabeça dela e na sua. Então eu volto, não, então eu vou bater continência. Eu disse, não, mas ela não merece. Então eu saio, digo, ai, o diabo pode entrar na incontinência. Irmãos, bater em continência quando está bem é fácil. Agora quando as coisas não estão de acordo, não é fácil. Por isso precisa de quebrantamento. É a hora que Naamã é convidado a mergulhar no Jordão, ter quebrantamento, ter rendição. E mesmo se achando na razão, ele vai e bate continência. E nessa hora ele aciona uma lei espiritual que lubrifica relacionamento. Vou falar de uma coisa que acontece na igreja, menos aqui, mas acontece exatamente como eu vou falar. Às vezes tem aquele irmão que você já está meio distante, que você só fica sabendo de algumas coisas, porque em algum momento você teve uma faísca, uma farpa com ele, por causa disso você afasta um pouco. E como você afasta um pouco, as notícias que chegam sobre ele para você nunca é muito boa, e você fica com o coração meio fechado. Daqui a pouco você já está cheio de coisas para falar para esse irmão, para essa irmã, e você já pensou que quando sentar vai dizer essa verdade, aquela, e de repente você chega e só pelo abraço, pelo beijo, aqueles 2 minutos de conversa superficial que tem, de repente vai tudo embora aquilo que queria falar. Só porque quebrou a incontinência, o diabo já saiu. Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Mas para isso precisa de rendição. É preciso quebrantamento. Porque já não é mais o quanto que sabemos, irmãos, é o quanto que nos rendemos. Daí entra outro personagem nessa história que eu acho fantástico. Eu quero encerrar por aqui porque eu sei que o horário já vai alto. Que é aquele moço. Naamã fica tão orgulhoso, indignado. Ele disse, eu vou embora. Aí vem um moço, uns servos dele, disse, Naamã, se o homem de Deus tivesse pedido uma coisa alta, complexa, que você achasse que está no nível que você está, você faria. Mas o que ele pediu, tão simples, a não cura você já tem. Vai ali, mergulha 7 vezes. Vai que você é curado. Só por causa do seu capricho, só por causa do seu orgulho. Por favor, vai lá. Meu Deus, não é grande coisa que ele te pediu. Às vezes, a gente como casal, tem casais que brigam e vem conversar com o pastor Douglas, e já estão uma semana de mal, e o pastor Douglas pergunta, tá, mas aonde que tudo começou? Eles não sabem dizer. Não sabem mais por que brigaram. Estão só sustentando a birra. Estão só sustentando o capricho do orgulho. E às vezes acontece isso entre os casais.
E entre outras pessoas também. Mas eu quero ficar com casais aqui. E de repente ou o marido ou a esposa, de repente resolve vir quebrar aquele gelo. E de repente simplesmente vai dá um beijo, faz um carinho, traz um bombom. O outro já se entrega na hora. E aquela noite dá uma namorada daquelas que fica marcada no mês. E o Espírito Santo ali dizendo: por que não vivem isso todo dia? Por que sustentar a birra por tanto tempo? Quando um resolveu quebrar a incontinência, o diabo já saiu, o Espírito entrou. A lei que flexibiliza e nutre os relacionamentos, ela está na rendição daquele que escolhe se quebrar, daquele que escolhe não ser um Naamã orgulhoso. Por isso Ele quer nos sarar, irmãos. Eu acredito muito nos cursos, nas apostilas, pastor Douglas. Mas hoje já não é o quanto que sabemos, irmãos. É o quanto que nos rendemos. O quanto que podemos ter um coração semelhante ao dele. Porque Jesus, irmãos, Ele é uma moeda com duas faces. De um lado da moeda, Ele é um cordeiro. Do outro lado da moeda, Ele é um leão. Quando disseram para Jesus que Ele tinha demônio, que Ele expulsava demônios pelo espírito de Beelzebul, Ele não respondeu nada. Mas quando tentaram transformar a casa de oração num comércio, Ele pegou o chicote e se levantou como um leão. Porque quando a ofensa era contra Ele, Ele se apresentava como um cordeiro. Mas quando a causa era do reino, Ele se apresentava contra o leão. Quando a ofensa é sobre você, se apresenta como um cordeiro. Porque isso protege o casamento e o relacionamento, que é uma causa do reino. Aí você se apresenta como um leão. Porque enquanto aqui você se apresenta como um cordeiro, nas regiões celestiais Deus te apresenta como um leão. Mas a tendência nossa é que quando a ofensa vem contra mim, eu quero ser um leão. E contra as causas do reino, eu me apresento como um cordeiro. Mas eu fui chamado para ter o caráter de Cristo. Aquele que como um cordeiro se apresenta como um leão. Seu casamento, sua família é uma causa do reino. A essa você se levanta como um leão. Quando a ofensa é contra você. Mas para isso, irmãos, isso não dá para a gente impor as mãos e dizer em nome de Jesus sai, porque não sai. Isso são os processos que eu me entrego ou me permito quando Deus abre um mergulho para o Jordão. Meus caprichos, meus orgulhos, minha razão, minha justiça própria. Eu digo, eu não posso deixar Satanás entrar na incontinência. Tem famílias hoje que dentro de casa, mesmo não brigado, conversam pelo WhatsApp, de um cômodo para o outro mandam mensagens e se negam um ao outro, como estava escrito, o direito do toque, do olhar, do afeto, que flexibiliza os relacionamentos. Não vos negueis, não vos negue, não se negue estar. Mãezinha que está aqui, que tem o seu bebê, sabe, quando o seu bebê precisa comer uma papinha, talvez se você for dar papinha na boca dele, talvez ele vai levar, ele é uma criança, ele não vai querer, tem que fazer aviãozinho, tem que fazer entretenimento, isso talvez vai levar uns 40, 50 minutos. Mas na vida moderna da mãe atual, isso não cabe. Ela só tem 5 minutos para dar a papinha. Então ela pega o tablet, põe na pepa, hipnotiza o bebê. Em 5 minutos ela dá a papinha. Mas para o bebê, quem está dando a papinha é a pepa, não a mãe. Porque a mãe se negou ao contato. E o diabo começa a entrar na incontinência já de bebê.
A mãe do seu bebê não é uma porca. Precisamos ser sábios, irmãos. Precisamos ter um espírito de temor e de gratidão pelo que o Senhor está nos ensinando e nos possibilitando a não sermos enganados pelo Deus do presente século. Já não é o quanto que sabemos, é o quanto que nos rendemos. Se fosse uma coisa tão difícil o que te pediram, Senhor. Talvez tem pessoas da sua família que nos dias como Páscoa, Natal, reúne todos eles, menos você. Você não vai porque um ano lá atrás algum cunhado, primo, tio ou irmão ou sobrinho falou, ou te ofendeu, ou te envergonhou, ou fez qualquer coisa que te feriu profundamente. E agora já passou meses, já passou anos. Se fosse uma coisa tão difícil, vai na Páscoa lá, vai no aniversário da família, leva um presente para essa pessoa. Você tem o espírito da reconciliação. Se fosse uma coisa tão difícil, às vezes já não tem mais raiva, às vezes não tem mais ofensa, está só sustentando aquele capricho, porque disse que aqui não botava mais os pés. E eu sou um homem que não quebro palavra. Irmão, um homem não pode quebrar palavras de sabedoria. Agora palavras de ignorância, quebre agora. Se fosse uma coisa tão difícil, manda um bom dia amanhã no WhatsApp. Se fosse uma coisa tão difícil. Ai, se a resposta for desse jeito, estenda. Eu vou terminar aqui. A Bíblia diz: no que depender de vós, pastor Bruno, tende paz com todos. Você não vai ser julgado. Deus não vai contabilizar quantos inimigos você tem, pastor Bruno, porque talvez você tenha muitos. Deus vai contabilizar o que você fez no que dependeu de você para ter paz com eles. Porque eu não tenho como administrar os inimigos. Quem quer ser meu inimigo vai ser. Deus não vai contabilizar quantos inimigos eu tenho, mas o que eu fiz no que dependeu de mim para ter paz com eles. Porque no que depender de vós, tende paz com todos. Aleluia. Eu sinto que tem um Jordão aqui aberto. Eu queria que os irmãos do louvor me ajudassem. Eu acho que já não temos mais que pregar. É uma questão de se render agora.